Sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. O objetivo aqui é mostrar para vocês como são e como afetam as ações de controle de cada uma das parcelas, a proporcional, a integral e a derivativa. Então nós vamos simular o controlador PID usando aqui o software Modelica. Por que nós vamos usar um ambiente que é a linguagem Modelica e um modelo compilado em Modelica? Nós vamos usar um modelo compilado em Modelica principalmente por causa do tempo morto. Porque o Modelica vai permitir, então, que nós trabalhemos com o tempo morto numa malha fechada. A gente poderia dizer que a linguagem modélica e o JModelica, que nós iremos usar na nossa disciplina, o Python estaria para a linguagem MATLAB e o JModelica, que implementa a linguagem modélica, que compila a linguagem modélica, seria um paralelo ao Simulink. Então, esse é um paralelo que permite, então, que nós consigamos, nesse ambiente de software livre, um equivalente muito próximo ou até superior ao que nós encontramos no ambiente da MATLAB, do MATLAB e do Simulink. Certo? Então, a primeira parte consiste na importação dos pacotes. O pacote que nós vamos carregar é o FMU. Então, esse PyFMI tem que estar instalado no seu computador. Se você estiver usando o Conda, do Anaconda, é importante você procurar por esse pacote. Ele está disponível para ser instalado no ambiente do Anaconda também. No nosso caso, já está instalado. Pacotes como Matplotlib e NumPy são pacotes tradicionais, então esse é praticamente em todos os nossos códigos vão ter esses dois pacotes. Como nós vamos fazer um slider de parâmetros, então mais uma vez nós vamos importar a função interact do IPWidgets. E por fim, então, nós temos que, antes de começarmos a fazer os gráficos, nós temos que informar que os gráficos têm que estar disponibilizados dentro do ambiente Jupyter Notebook ou Jupyter Lab, que é o que eu estou usando aqui. E apenas aqui para nós termos uma configuração de cores, nós vamos usar então dentro do PLT e tem um conjunto de estilos pré-definidos de cores. Nós vamos usar esse aqui, o Seaborn Dark. Particularmente interessante, também tem, por exemplo, o destinado a apresentações, a talks. Então tem aqui o Seaborn Talk, que ele justamente faz com que as letras fiquem maiores. E essas letras maiores são mais fáceis, que esse aqui é o Seaborn Talk, que as letras são maiores e é fácil de visualizar numa apresentação PowerPoint, por exemplo. Para gerar material para artigos, recomendo esse aqui, o Seaborn Paper. Nós vamos usar o Seaborn Dark, certo? Então aqui vocês têm alguns testes de ambientes de cores, você escolhe a mais indicada. Nós vamos usar aqui, nesse exemplo, essa função de transferência formada por um zero, uma função que pode ser subamortecida, dependendo do valor do zeta. Então, uma função de segunda ordem em série com uma função de primeira ordem. Esse tipo de padrão de função de transferência com o tempo morto, como está ilustrado aqui, ele é um padrão de função de transferência muito versátil. Praticamente a maior, eu diria assim, 98% ou 99% dos comportamentos dinâmicos que vocês vão encontrar vão poder ser descritos através dessa função de transferência. E isso torna, então, bastante versátil, porque pode capturar comportamentos dinâmicos os mais diversos. Então, a primeira parte consiste, então, em carregar os pacotes. Vamos carregar esse pacote, Shift Enter.
Estamos carregando os pacotes. Vamos setar aqui o padrão de cores. Agora vamos carregar o modelo FMU. No outro vídeo está detalhado como esse modelo foi gerado e como isso é implementado em Modelic, ali na linguagem Modelic. Mas aqui nós vamos usar esse modelo. O ponto-chave, então, nós temos esse arquivo planta FMU no nosso diretório. Ele é um arquivo compilado. E esse arquivo compilado, então, através dessa função load FMU, nós vamos carregá-lo e vamos colocar esse modelo na palavra planta. Então, aonde aparecer a palavra planta aqui, consiste no modelo carregado. Então, nós vamos pegar e obter os parâmetros de simulação, os quais nós podemos setar. Essa é uma configuração bem padrão. Então, aqui é o número de pontos que eu quero que sejam exibidos na simulação. Eu vou não imprimir detalhes de integração. Então, 50 aqui é apenas um código. Então, praticamente, nós sempre vamos usar. E eu não vou querer que seja gerado nenhum arquivo. Então, eu vou querer que os dados todos fiquem na memória. Praticamente, essas duas linhas aqui, nós sempre utilizaremos, porque elas são bastante interessantes para não inflacionar em termos de informações e para não gerar arquivos desnecessários. Então, vamos carregar o modelo. E aqui, agora, nós vamos setar as plantas. Então, a forma com que nós vamos setar as plantas é através de um dicionário. Então, o parâmetro K representa o ganho da planta, o T1 representa a constante de tempo T1, o zeta corresponde ao zeta e assim por diante. O B é o B, é o beta no caso, e o T2 é o T2 e o tempo morto é o tempo morto. Então, esse é o padrão e essas variáveis estão definidas dentro desta implementação que nós importamos aqui da planta. Então, num outro momento, nós vamos, então, apresentar essa implementação. O mais importante é as diferentes formas de implementação. Se eu quiser uma função de segunda ordem subamortecida, eu só quero ficar com essa parte aqui de baixo e não quero que o numerador aqui exista, nem o denominador tal 2S exista. Aí, para isso, basta que eu coloque o B e o T2 com o mesmo valor, que aí haverá o cancelamento desse fator com esse aqui, restando apenas a parte de baixo, que é o que está implementado aqui. Ó. Eu fiz aqui o beta 5 e o T2 5. Poderia ser qualquer valor, certo? É interessante que, para não deixar o sistema rígido, que ele seja de uma ordem de grandeza similar ao T1. Só isso. Então, aqui eu fiz uma planta subamortecida porque eu peguei um zeta menor que 1. Nós temos aqui a planta P2, a qual ela é uma planta em que nós temos uma função de primeira ordem com tempo morto. Nesse caso, o tal 2 foi feito um valor bem pequenininho, que essa dinâmica praticamente não existe, e o zeta foi feito igual a 1. Aí eu tenho polos repetidos. Aí, neste caso, o T1 e o beta são de igual valor, havendo cancelamento, então, do numerador com um dos termos dos polos repetidos aqui embaixo, uma vez que o T2 é praticamente inexistente ou praticamente zero, certo? Valor pequeno. Então, essa aqui seria uma forma de implementar a primeira ordem com o tempo morto. Overshoot devido ao zero, simplesmente o beta tem que ser um valor maior que T1 e que T2, e resposta inversa, o beta tem que ser negativo. Então, com isso, nós temos 4 plantas típicas que, selecionando os valores, nós chegamos a essa representação. Agora, nós vamos simular essas plantas, e para isso, então,
nós vamos usar uma simulação até o tempo 300. Aqui nós estabelecemos, então, um padrão de cores. A primeira linha, a primeira planta será com a cor vermelha, a segunda azul, a terceira verde tracejada, a quarta preta pontilhada. Aqui estabelecemos o tamanho da figura, o tamanho do degrau, o tempo no qual nós queremos simular o sistema, um vetor de tempo. Não haveria necessidade desse caso aqui. Isso é só para estabelecer um vetor de degrau compatível com o tempo que eu vou simular. Aqui, então, é feito o degrau, através de um heaviside, que é perturbação, e a simulação vai ser feita aqui. Vai ser feito, então, no subplot superior, 2, 1, 1. Na parte de cima vai ser colocado a simulação de um degrau de cada uma daquelas plantas. Então, no primeiro loop, o P vai ser correspondente a P1. Então, planta reset, planta é o arquivo que nós carregamos aqui. Então, eu carreguei a planta através desse comando, só preciso carregar uma vez. Aqui eu estou reinicializando a simulação. E depois eu seto os parâmetros, ou seja, eu vou pegar, dentro do modelo implementado, tem as variáveis K, beta, zeta e tudo mais, e os valores correspondem aos valores desse dicionário. Então, eu estou pegando a sequência de valores e estou atribuindo aos parâmetros que estão dentro do modelo, certo? Isso mais adiante vai ficar mais claro. E aqui eu estou simulando propriamente o modelo. Do tempo inicial 0 até o tempo final, que eu defini ali como 300. E com a entrada que eu defini aqui. A entrada eu defini aqui. E a simulação vai ser feita com as opções que nós definimos aqui. Esse ops que foi definido aqui é esse padrão de simulação que vai ser adotado. Simulo, o retorno da simulação, o tempo vai estar na variável R. Então, a variável que eu vou usar como retorno da simulação é a variável que eu vou usar aqui. Isso aqui é um dicionário também. E eu vou pegar com o string time o tempo. E a saída dessa simulação é o y. Então, eu vou plotar a saída da simulação versus o tempo. E aí vou para o próximo loop. Simulo 1, 2, 3, 4 e coloco no mesmo gráfico. E na parte de gráfico tem um degrau de entrada. Vamos simular isso. E a última linha, se eu quisesse salvar o gráfico gerado no arquivo SVG, que é vetorial, que permite você fazer o zoom, né, de forma a não perder qualidade, eu poderia usar esse comando que está comentado aqui. Certo? Vocês vão ver que roda muito rápido. E aqui já rodou a solução e nós vemos aqui, então, os diferentes comportamentos. Resposta com tempo morto, resposta comum, resposta inversa, overshoot devido à oscilação e resposta com tempo morto. Certo? Agora nós vamos criar uma função para depois utilizarmos essa função, como nós já havíamos feito anteriormente, em que nós vamos usar sliders para variar as constantes. O padrão é muito parecido com as funções que nós já desenvolvemos. A primeira parte é a simulação, só que agora nós vamos simular usando o arquivo do Modelic, do JModelic, que está em planta. E depois, no segundo subplot, nós vamos calcular justamente a localização dos polos e zeros. Então, vamos marcar a função. Nós já havíamos feito isso algumas vezes. Primeiro, é importante nós rodarmos a função para ver se está funcionando ou não.
para depois aplicarmos o interact para justamente podermos interagir com a função. Eu aproveito aqui, ó, digamos que vocês queiram levar esse arquivo para um Word e estão usando o Lab, o Jupyter Lab. Você não tem como copiar a imagem. Aí a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma outra saída independente. No que você cria essa outra saída independente, com aquele create independent output, agora aqui você consegue copiar a imagem, salvar a imagem e fazer coisas desse tipo. Então, sempre que você quiser levar essa imagem para um documento, uma das formas é usar o save, que eu mostrei ali antes, e a outra forma é usar uma forma mais rápida sem fazer isso é que nem nós fizemos aqui, ó, PLT Save Figure, aí ele vai salvar na figura direto. A outra forma é fazer isso de criar, né, uma visão, uma saída independente, uma nova saída, que aí eu consigo salvar, certo? Então essa é uma forma. Vamos aqui então manipular os valores. O ganho simplesmente desloca a curva para cima, em termos de valor final. Então não é tão interessante. O beta, vamos fazer o tempo morto. Ó. O tempo morto aqui ele vai deslocar a saída. Tchum, tchum, tchum. Essa é uma função com resposta inversa, porque o beta é negativo. Eu vou deslocar de um overshoot. Quanto maior o beta, maior é o overshoot devido ao zero. Maior é o overshoot devido ao zero. O que domina a resposta e o que leva ao overshoot é o polo mais próximo da origem. Então, vou aumentar o tal 2 aqui. Ó. À medida que eu estou aumentando o tal 2, eu estou tornando ele mais próximo da origem. E observem que o overshoot ele vai diminuindo porque esse zero ele já não está mais tão próximo da origem, porque a distância da origem ela é medida tomando como base o polo mais próximo da origem. Pelo fato de eu deixar esse polo cada vez mais próximo da origem, eu vou deixando, então, a resposta com menos overshoot. Então, a intensidade do overshoot é dependente também e principalmente da escala de tempo que o sistema usa, e a escala de tempo que o sistema usa está vinculada ao polo mais próximo da origem. Então, o polo mais próximo da origem é crucial. Se eu tiver agora polos complexos, eu posso criar respostas as mais variadas, dependendo dos valores. Agora eu vou diminuir tal 2, vou aumentar tal 2, eu posso alterar o beta aqui, ó. Diminuo o overshoot, aumento o overshoot. Então esse overshoot aqui, ele tem uma parcela decorrente ao polo complexo e a outra parcela devido ao zero. Mas, por exemplo, se eu diminuir o beta, eu vou ter o overshoot somente devido ao polo complexo. Então, por exemplo, aqui, eu tenho o overshoot somente devido ao polo complexo. Que é esse caso aqui. Ó. Por quê? Porque agora o zero ele está à esquerda do polo mais próximo da origem. Então, ele praticamente não influencia mais a ponto de causar overshoot, por exemplo. Certo? Então, o overshoot que nós estamos vendo aqui, ele é decorrente da localização do zeta. Se o zeta aumenta, não tem overshoot. Se o zeta diminui, aumenta o overshoot e a oscilação.
O overshoot devido aos polos complexos é um overshoot oscilatório. Já o overshoot devido ao zero, ele é suave. Ele não tem oscilação. Então, com essa função, nós podemos gerar os mais variados e possíveis comportamentos que nós podemos encontrar industrialmente, certo? Eu diria que 98 a 90 ou até 99% das respostas que vocês vão encontrar industrialmente vai poder ser capturada satisfatoriamente por essa função, principalmente para fins de projeto de controladores, certo? Agora vamos usar um controlador PID. Esse controlador PID é na forma ISA, esse é o controlador nessa formulação, que nós vamos usar bastante na nossa disciplina. Ele é um controlador versátil, ele é um pouco mais sofisticado do que nós vimos em aula, mas a troco ou a ponto de apresentação, daria para dizer que ele é um controlador que se encaixa aquilo que nós vimos em aula até agora. Então vamos começar com o efeito. Vamos trabalhar com essa malha fechada aqui. Então vamos ver essa malha. Essa malha aqui, vou dar um zoom só para facilitar a leitura, é uma malha feedback tradicional. Nós vamos fazer uma mudança de set point. O controlador é um PID, um pouco mais sofisticado que o PID que nós usamos, mas essencialmente aquilo que nós vemos em aula até agora é suficiente para o entendimento. Nós vamos ter um distúrbio na carga, um distúrbio aqui na alimentação. A planta que nós vamos usar é aquela planta de terceira ordem com um zero e um tempo morto. E essa, então, é a formulação que nós vamos usar. E nós vamos ver o efeito de variar um valor de Kp, o efeito de variar o τI e o efeito de variar a constante derivativa. Certo? Então, vamos ver isso agora. Então, o primeiro passo consiste em carregar a malha fechada, é um outro arquivo implementado em Modélica e compilado pelo JModélica. Ele, então, vai ser carregado no MF. Aonde aparecer MF, nós vamos rodar essa malha, que é essa malha fechada aqui. Ó. Essa malha fechada vai ser rodada toda vez que nós utilizarmos o MF. Mais uma vez, vamos carregar os parâmetros de simulação, que estão por default definidos aqui, e que vamos alterar aqui em termos de a tolerância absoluta e tolerância relativa. 50 em memória, sempre são dois parâmetros muito usados. A inicialização antes de começar a simulação também está sendo solicitada aqui. O default é true. Então, se eu não colocasse nada, também não alteraria nada. E aqui, então, nós vamos definir, que nem nós definimos anteriormente, a planta, nós vamos definir o controlador, as plantas que nós queremos, um conjunto de plantas, e o padrão de simulação. Então, para trabalhar com essa malha, nós temos que definir o padrão de simulação. O que é o padrão de simulação? O tamanho do degrau, o instante aonde ocorrerá o degrau, o tamanho do distúrbio na carga, o instante que ocorrerá o distúrbio na carga, a maior ação possível de controle e a menor ação possível de controle. E, por fim, então, a princípio, são esses os parâmetros. Então, nós temos o tempo onde vai ocorrer o set point, mudança de set point. Aqui nessa simulação está sendo definido como 5.
o tamanho do degrau, o instante que vai ocorrer o distúrbio na carga, a altura, ou seja, a intensidade desse distúrbio na carga, e o máximo valor de ação de controle permitida e o menor valor de ação de controle permitida. Isso aqui, então, nós definimos o padrão que será adotado na simulação. Seja, nós vamos gerar um gráfico assim, ó. Eu quero definir o momento que eu vou mudar o set point, que foi definido em 5, porque eu setei 5 aqui. O tamanho do degrau, que é essa altura aqui, que aqui foi definido em 1. O momento que ocorrerá o distúrbio na carga é a capacidade de rejeição de distúrbios que o controlador vai apresentar, vai ser feito um distúrbio na carga no instante 100. Isso vai tirar a planta de operação e o controlador vai trazer a planta de volta. Então, essa é a chamada de característica regulatória, vai trazer o sistema em malha fechada, o controlador vai trazer a planta de volta, compensando o efeito do distúrbio. Para isso, ele vai mexer na ação de controle. Nossos gráficos sempre vão ser a ação de controle aplicada na planta e calculada pelo controlador. O calculado pelo controlador é o verde, que é o UOP aqui, ó. E o efetivamente aplicado na planta é o UMV, certo? Nessa ilustração aqui era para ser UOP e aqui é para ser o UMV, que efetivamente entra na planta. Ou seja, se houver saturação, e o que é saturação? O controlador pode pedir que a válvula abra mais que 100%. Só que devido a um impedimento físico, uma restrição física, a válvula não consegue abrir mais que 100%. Então, isso é saturação. Ele vai bater no valor máximo, o qual vai ser definido pelo valor setado aqui, ó. Esse é o valor máximo. Ou vai bater no valor mínimo, então é a faixa de operação daquela variável. É a faixa que aquela variável vai poder se encontrar. E é isso que vai fazer a diferença, então, entre o que é calculado pelo controlador e o que efetivamente entra na planta. Então, a diferença só vai ocorrer quando houver a saturação. Nesse caso, como não passou de 10 a ação de controle em nenhum momento, não tem, então, nenhuma discrepância, nenhuma saturação. Certo? Então, vamos ver o código. Esse padrão de simulação aqui vai ser muito utilizado por nós. A primeira parte é um padrão que está vinculado com a característica servo. E a segunda parte visa ilustrar e mostrar a capacidade de rejeição de distúrbios apresentado pelo controlador. Então, agora, aqui então foram setadas as plantas, o controlador tem um ganho, o tal I, o tal D, o CB, esse B aqui, nós vamos explicar mais adiante para vocês. Setado igual a 1 é aquilo que nós aprendemos em aula até agora. Esse C igual a 0 é para não calcular a derivada quando há mudança de set point, devido à alteração do set point, que levaria a uma ação infinita, certo? Se não tivesse filtragem, claro. Mas aqui é igual a 0, mas isso vai ficar mais claro para vocês mais adiante. Então, na realidade, os parâmetros que nós vamos mexer mesmo, que nós vimos em aula até agora, é KP, tal I e tal D. E o resto a gente vai deixar por default o que está aqui e que nos próximos vídeos serão então apresentados em detalhes. Então aqui a sequência é mais ou menos a mesma, vamos pôr para rodar. Aqui eu estou setando o controlador que eu vou usar, a planta que eu vou usar e o padrão de simulação que eu vou usar. Isso aqui é um thruple,
E eu estou, na realidade, igualando esse lado esquerdo ao lado direito. É como se eu tivesse feito C igual a C1, P igual a P2 e S igual a S1. Seria exatamente a mesma coisa. Mas daí assim eu consigo ter tudo numa linha e tenho um conjunto já pré-determinado, pré-estabelecido. E eu deixei de rodar alguma coisa que é aqui. Ainda continua faltando importar um modelo, claro. Que nós não rodamos ainda. Agora rodou. E agora vai funcionar tudo direitinho. Certo? E agora vem a parte que nos interessa, que é o efeito das variáveis de alteração do controlador, do tal I e do tal D. Então aqui nós vamos montar um kitzinho, vamos rodar para a planta P1, a simulação. Essencialmente nós vamos colocar, vamos já rodar aqui o Interact, que foi construído de forma análoga lá. Então nós estamos usando uma planta subamortecida, levemente subamortecida. Aqui então nós temos os parâmetros KP, tal I e tal D. Nesse caso específico, por uma questão de atribuição e podermos gerar o efeito de um controlador puramente proporcional, nós estamos fazendo a seguinte representação. Quando o tal I é igual a zero, nós estamos dizendo, tal I sendo igual a zero, nós queremos um controlador sem ação integral. Isso é equivalente a ter um tal I efetivamente aplicado no controlador, equivalente a um número muito grande. Então, nós estamos usando um número de 100 mil aqui. Certo? É um número elevado que está mostrando o caso do tal I elevado. Por que isso? Se eu quiser só um controlador proporcional, ou um controlador proporcional derivativo, eu quero que esse termo aqui relativo à integral suma. Então eu tenho que ter um valor muito grande de tal I para que essa parcela seja muito pequena e seja desconsiderada no cálculo. Só que, nesse caso, do jeito que está representado aqui, eu teria que ter o meu slider com números muito elevados. E, para resolver esse caso, nós estamos fazendo, então, quando tal I é igual a zero, nós estamos colocando um número muito grande. Então, toda vez que ele sair do zero, ele vai passar, no primeiro momento, por valores de tal I muito pequeno. Quando o valor de tal I é pequeno, é o contrário que acontece. Tal I pequeno, está no denominador, 1 sobre tal I vira um número muito grande. Certo? Então, não é uma transição suave. Que é o que eu vou mostrar aqui. Isso é só porque nós fizemos esse artifício aqui. Porque o tal I pequeno, ou zero na realidade, só para o tal I zero, ele vira um número grande. Qualquer tal I pequenininho, ele continua sendo o tal I. Isso foi uma forma de nós podermos simular facilmente um controlador proporcional, certo? Então aqui nós estamos com um controlador puramente proporcional. A linha tracejada vermelha representa o comportamento do sistema em malha aberta. Ela é válida até esse instante aqui, sem distúrbio. Eu não estou simulando malha aberta por distúrbio. Malha aberta por distúrbio teria mais um degrauzinho aqui acontecendo aqui, tá? Mas, nesse caso, eu não fiz a simulação da malha aberta com distúrbio, porque é evidente que se a malha aberta tiver com distúrbio, nós teremos um deslocamento, não atingiremos o set point, certo? Mas aqui, então, olhem apenas a malha aberta, que é a linha tracejada,
somente até o momento que é feito o distúrbio na carga. E aí nós vemos claramente que o comportamento em malha fechada, que é a linha azul, é diferente do comportamento em malha aberta, que é sem o controlador, que é a linha tracejada. Esse comportamento em malha aberta corresponde ao comportamento que seria um degrau necessário para levar o sistema daqui até aqui, e esse degrau fosse tomado desde o instante zero, certo? Então, aqui está o degrau seria como se tivesse desde o instante zero aplicado na planta. Isso seria dinâmica, conhecido como dinâmica em malha aberta, certo? Nesse gráfico, então, nós temos o Y, que é a saída, que é essa aqui. O tracejado é o malha aberta, e o degrau é esse laranja aqui. Mudança de set point. Então, vamos ver o que acontece mexendo. Aqui embaixo nós temos, então, a ação proporcional, que é o UP, a integral e a derivativa. Como a integral e a derivativa estão zeradas, então a contribuição delas é zero. Então, nós só temos ação proporcional, e a ação que é aplicada no sistema é puramente proporcional. E aí vocês veem que o padrão dela é nada mais que o padrão do erro. É o erro que está calculado aqui, que é a diferença entre o set point e a variável de processo. Isso é a entrada do controlador, e no controlador proporcional, esse erro aqui é multiplicado por um ganho. Então, agora vamos aumentar esse valor, aumentar esse valor, aumentar esse valor. Aí vocês estão vendo que o que acontece? Eu vou aumentando, 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 aumentando. Chega um momento que o sistema fica instável. Isso é instabilidade. Esse aqui é instável. E observe que aqui nós vamos ter, então, uma diferença, porque nós temos o máximo valor permitido 10 e menos 10. Nós vamos ter uma diferença entre o UMV, que efetivamente é aplicado na planta, e o que é calculado pelo controlador, que é o UOP, certo? Esse sistema não vai para o infinito por causa da saturação. A saturação não permite que eu acabe aplicando valores maiores do que o sistema permite. Mas vocês veem que o sistema ele está instável em malha fechada. Esse é um dos problemas quando nós trabalhamos com controladores. Dependendo do ajuste, nós podemos levar o sistema a instabilidade em malha fechada. A malha aberta é estável, que é a linha tracejada. Mas, devido a um feedback muito intenso, dado por um controlador KP, o ganho KP é o principal botão de ajuste, nós acabamos levando o sistema à instabilidade. Então, nós vemos aqui o efeito do KP. Com KP eu vou ter sempre o offset. Quanto menor o KP, menor a oscilação. Mas para resolver o problema do offset, o que eu vou fazer? Eu vou inserir a ação integral. Então, vou direto aqui para uma ação integral. Essa ação integral aqui com aquele KP, se eu aumentar o tau I, eu diminuo a ação integral e diminuo a oscilação. Mas observe que quando a gente ajusta o controlador, nesse caso específico, eu vou ter que mexer no ganho, e agora eu vou aumentar a ação integral e vou conseguir ter um comportamento adequado para o sistema. Vou ter que diminuir mais um pouco o ganho, para diminuir a oscilação, e eu consigo então, fazer com que o comportamento do sistema seja adequado, mas eu ainda tenho uma oscilação. E aí que vem ao mundo a ação derivativa, que vai permitir que eu aumente o KP. Agora eu vou poder aumentar o KP e vou poder diminuir o tau I. E vou conseguir, então, com o aumento da ação derivativa aqui, eu vou conseguir ter uma resposta mais suave, menos oscilatória,
que vai permitir, então, eu diminuir um pouquinho o tau I, se eu quiser. E aí conseguir um desempenho mais adequado. E agora eu vou diminuir um pouquinho o KP para evitar o overshoot. E aí eu tenho na medida certa os valores adequados de diminuir mais um pouquinho o tau I. Ó, diminuindo o tau I, eu aumento a oscilação. Observe que aqui eu estou quase sem oscilação nenhuma, estou com oscilação. Mas se eu diminuir o tau D aqui, eu vou aumentar a oscilação. Porque o tau D, ele veio ao mundo para diminuir a oscilação que o tau I traz. Ó, aqui estou com bastante oscilação, e se eu pôr um tau D, eu diminuo essa oscilação. Então, o ajuste dos controladores é justamente determinar qual o melhor valor de KP, tau e I, que leva a um comportamento adequado ao sistema. Certo? O problema é que se eu usar muito ganho, se eu alterar o valor de tau I fora de uma faixa, eu vou ter o sistema instável. Vou tirar aqui o tau D, para mostrar a instabilidade mais facilmente. O sistema está instável em malha fechada. Certo? Então, isso é importante ter em mente. E o que nós vamos ver agora é como nós determinamos a estabilidade, e mais do que isso, como nós determinamos quão distante da instabilidade nós estamos. Porque não me basta ter um controlador. Eu quero um controlador que tenha uma reserva de fase, uma margem de ganho, uma máxima sensibilidade adequadas, porque eu quero que esse controlador consiga trabalhar com variações de comportamento dinâmico do sistema. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, nós temos então um PID, e aí nós temos a ação completa, é essa marrom ou laranja aqui. A parcela proporcional de contribuição é essa linha azul. Então, proporcional, o proporcional, segue exatamente a cara do eu. E ela é importante no início. Observe que a ação inicial ela é importante porque ela dá o arranque inicial. Mas aí depois o que acontece? Começa a ocorrer a ação integral, e a ação integral é a que fica. E a ação proporcional cai a zero. E a linha aqui embaixo vermelha é a contribuição da ação derivativa. Ela parece pequena e não significativa, mas ela é importante nesse sistema, principalmente se eu usar um ganho maior, porque ela vai diminuir a oscilação. Ela vai compensar e vai diminuir essa oscilação. E vai permitir que eu aumente a integração diminuindo o tau I. Então, se a gente olhar aqui eu já passo a ter uma ação derivativa significativa, porque o tau D foi aumentado. E aí, a resultante da ação completa continua sendo a laranja. E o controlador consegue ser mais rápido em malha fechada do que malha aberta, porque ele usa uma ação mais intensa no início, depois ele freia na hora certa. Então, a ação completa aplicada do controlador foi essa linha laranja aqui. Ó. Mas o valor final é o mesmo. Já a linha tracejada, ela foi obtida considerando uma linha e um degrau que fosse desde o início aqui aplicado com essa magnitude. E isso seria
responsável por levar um comportamento desse tipo, que é o comportamento em malha aberta, certo? Então é isso. O que tem que ficar claro para vocês é a contribuição da ação integral, da ação derivativa e do ganho, sendo que o principal botão de velocidade é o ganho. Então, ele que me traz maior velocidade. A ação integral ela vem ao mundo para acabar com o offset. Se eu tirar a ação integral, eu tenho offset. E a ação derivativa veio ao mundo para diminuir a oscilação. Então, sem ação derivativa, aqui ficou inclusive estável. Com um pouco de ação derivativa, o sistema já vai ficar estável. Então, e conseguindo perceber que eu tenho vários conjuntos de Kp, tal I, tal D, e que esses conjuntos têm comportamentos de robustez ou de desempenho também diferentes, e isso vai ser objeto dos nossos estudos, certo? Nas nossas próximas aulas. Então, nós vamos discutir primeiro critérios de estabilidade, para depois discutirmos robustez, desempenho e projetos controladores. Projetar os controladores é como determinar Kp, tal I, tal D na medida certa. Isso vai depender da dinâmica da planta. Cada planta tem dinâmicas diferentes que vão exigir projetos adequados de Kp, tal I, tal D. Tranquilo? E com isso nós terminamos esse demonstrativo aqui.